E os representantes de Israel e Rússia esquentaram, tá, todo um debate que estava ocorrendo no Conselho de Segurança da ONU. Eu não consegui encontrar o nome deles exatamente, mas cada um representava, né? Esse aqui à esquerda representando Israel, o outro, né, o carequinha, representando Rússia. E normalmente tem toda uma discussão lá na ONU, né, alguns debates, e até já trouxe aqui minha opinião sobre a ONU exatamente, que infelizmente, ou felizmente, não sei, depende da forma que você olha, a ONU já não é a mesma como era antigamente. Mas o fato é que, em algumas circunstâncias, ainda é importante e relevante, né, tudo que ocorre lá na ONU. E então teve esse debate mais acalorado, e eu vou trazer aqui uma forma mais resumida, né? Eu consegui achar aqui no Times da Índia, que é um canal do YouTube da Índia. Eu vou só pegar um trechinho por conta da questão de direitos autorais, tá? Tem que ter o maior cuidado aqui de você estar passando. Mas o fato é que o russo chegou e disse: olha, esses ataques de Israel não tem nada. Isso é, a questão toda é o seguinte: o contexto é a Síria, tá? Só para deixar claro. É um contexto Síria. Ele vai e diz: olha, esses ataques não têm nada a ver com o exercício do direito à autodefesa sob o artigo 51 da Carta, né, da Carta da ONU. Né? E eles não podem ser justificados nem pelo direito internacional, nem pelas resoluções 27 e 22 do Conselho de Segurança da ONU. E aí ele fala mais algumas outras partes. Esse é um recorte, tá? Esse vídeo aqui. Eu posso até deixar esse vídeo do Times India. Eles enrolam um pouquinho, mas tem como você saber mais ou menos o que está escrito. Se você quiser saber a fonte, então eu deixo na descrição as informações, o link para que você faz para acessar esse vídeo completo. E aí, na sequência, o representante de Israel vai dizer o seguinte: olha, Israel não esperará que o mundo haja. Israel protegerá seus cidadãos. Não importa quão longe a ameaça venha, se você não falou nada quando nossas escolas foram atingidas, não falem quando respondermos. Não peça a desescalada quando defendemos nós mesmos. Israel não hesitará e Israel não perdoará. E aí mostra primeiro o russo, né, falando, ele está falando, tá aqui o nome dele, desculpa, Vasil Nebenzia, né, enviado russo da ONU, né, representante da ONU. E ele está falando em russo e colocaram então a legenda, que foi basicamente isso que eu acabei de falar aqui para você, né, trazendo essa informação. E aí na sequência já tem um corte dele falando, o israelense está falando, até deixei o opção de legendar aqui e aparecer. Tá? Então, essa é a situação de momento, tá? Dando uma certa, vamos dizer, aquecida no que está acontecendo no mundo. Um detalhe curioso é o seguinte: beleza que Israel e Rússia estão cada um fazendo seu papel, né, defendendo, mas assim, em bastidores, há uma conexão muito forte entre os líderes em si, tá? Netanyahu de um lado, Putin do outro, existe uma certa conexão entre eles. Assim como se você observar bem no passado, como existia entre Putin e Angela Merkel, da Alemanha, tá? A premier alemã. Há uma certa ligação entre Netanyahu e Putin. Tem toda uma ligação. Apesar de terem questões conflitantes, há toda uma série de questões que convergem entre si, tá? É similar ao que acontece, detalhe, cada um nas suas proporções, só para deixar claro, para dizer, é igual, não. O caso Erdogan com Netanyahu, mesma coisa. Há uma certa reciprocidade interna de bastidores, mas que Erdogan, principalmente, vocifera, fala mais alto, né? Isso, aquilo, outro de Israel, mas dos bastidores continuam a negociar uma série de coisas, tá? O caso da Rússia, a Rússia não pode estar defendendo publicamente Israel. Por quê? Porque um dos seus principais fornecedores de drone, no caso o Shahed, são os iranianos. Apesar que também os russos ajudam os iranianos. Há uma ajuda que eu falo, né?
há uma troca financeira de armamento entre ambos. Um ajuda o outro. Na Síria, apesar de que era um contexto que era mais favorável para a Rússia, a Síria, do jeito que teoricamente estava, então houve uma desestabilização, não foi nada bom para a Rússia. Mas em todo o contexto de bastidores não é tão grave assim. Se você pega as torcidas, vamos chamar assim, as torcidas russa, torcidas de Israel, chega a ser torcida, né? Normalmente não se bicam, né? Não se dão muito bem na sua maioria. Não todos os casos, mas eu vejo muito aqui na internet. Normalmente quem defende Israel defende a Ucrânia, tem muito isso. Eu não estou generalizando, estou comentando que isso é bem comum, né? Ou quem defende Rússia ser contra Israel, tem. No Brasil isso ocorre bastante, todo esse contexto, tá? No Brasil. Mas é bem complexo. Aquilo que eu falo, é uma situação que no final das contas os líderes, os porta-voz deles, né? Os porta-vozes deles, porta-vozes, porta-vozes, eu creio. No final das contas estão fazendo aquela famosa para inglês ver, para iraniano ver, para o mundo ver que Israel e Rússia não se bicam mais dos bastidores as coisas, né? Tem muito judeu na Rússia, tem um histórico, tem um passado muito forte judaico lá na Rússia, enfim. Tem uma questão histórica muito forte, que é aquilo que eu falo, que não é tão simples assim, mas que em bastidores. Né? Tem um caso, por exemplo, Putin, uma das muitas justificativas que Putin, não só o avanço da OTAN, no caso de Putin avançar contra a Ucrânia, não só foi por conta da OTAN em si, né? Publicamente, o que foi dito foi basicamente os ucranianos começaram a revidar, deixaram de ter fogo, de cessar fogo e começaram a avançar no Donbass, que teoricamente não era para avançar. Havia muitos do exército que estavam avançando, que tinham ideologias do bigodinho lá, do segundo conflito mundial alemão, né? O bigodinho. Não posso estar falando dessas coisas aqui no YouTube, né? Os nomes. E Putin também falou o seguinte: e tem o caso da OTAN. A Ucrânia quer entrar para a OTAN. Então perceba que não só foi um motivo, foi alguns pequenos motivos, pequenos entre aspas, tá? Que Putin revelou: olha, Ucrânia acabou com o cessar-fogo, porque houve um conflito, né? Houve um avanço russo dizendo que estava defendendo os seus compatriotas russos e até população ucraniana que queria ficar do lado russo, né? Queria ficar sob o jugo russo. Teve um cessar-fogo, os ucranianos não, segundo Putin, tá? Não, os ucranianos não prosseguiram com cessar-fogo, houve ataque, e quem estava fazendo todo esse ataque, quem estava comandando a Ucrânia de uma forma geral, eram os seguidores lá do Bigode. E junto a isso, é o fato da Ucrânia querer entrar para a OTAN passaria a estar no quintal russo, então tudo isso, esse conjunto foi a gota d'água. Esse foi o que Putin revelou publicamente. Existem outros pormenores que aí o vídeo ficaria de 1 hora tranquilamente, para eu detalhar o que, é que tem de bastidores sobre isso. No final das contas, é aquilo que eu disse. Historicamente, é isso que eu queria comentar. Há mais pontos de conexão entre Israel e Rússia do que de divergências. Mas, publicamente, para a atual conjuntura, para a atual situação, é relevante, é importante terem ensaios, terem discussões para dizer: olha, nós somos, tá vendo, Irã? Nós somos contra Israel. Aí, ó, publicamente, o que nosso enviado da ONU lá fez no Conselho de Segurança. Então é isso, tá? Entenda sempre na geopolítica as entrelinhas. É isso que, inclusive, é o papel desse canal aqui, onde muitas vezes o pessoal critica que eu sou isso, sou a favor disso, sou contra isso. Cadê a fonte? Cadê não sei o quê? Eu não sou irresponsável o suficiente de estar inventando histórias aqui. Todas são extremamente embasadas. Às vezes, quando eu esqueço mesmo de dizer a fonte, mas são todas fontes pesquisadas. Quem participa das lives todos os dias às 18 horas, vê muitas vezes, eu mostro, mando o link, olha, tá aqui, essas são as fontes de onde é que eu tiro. Hoje, por exemplo, vai ter live também, vou falar sobre algumas questões até polêmicas e vou deixar claro, olha, tá aqui a fonte.
E aí eu vou trazer a minha interpretação no contexto geopolítico de tudo isso. Então, tá trazendo a verdade à tona, ou uma parte da verdade, não quer dizer que seja mais a favor, mais contra isso, aquilo, mas é o fato por si só, não pode ser negado. Lógico que sempre vai ter viés, eu tenho viés, qualquer pessoa vai ter viés. Não, eu sou isento. Mentira, não tem pessoa isenta. Todos nós temos os nossos viés, tá? Os nossos vieses. Faz parte de quem somos, da nossa formação, como ser humano, como cidadão, tá? Só para deixar claro isso, às vezes eu fico me pé da vida com alguns comentários, com algumas situações, mas basicamente é essa a situação, tá? Lembrando que todos os dias, às 10 da manhã, meio-dia, 14 horas, 16 horas, tem vídeos gravados sobre o contexto geopolítico, como esse vídeo de agora, e às 18 horas nós temos um balanço geral dos principais frontes. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, o principal fronte, o conflito mais denso, está ocorrendo entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. Então, eu estou dando uma. Então, o que é que eu faço normalmente? Eu dou uma geral nos primeiros minutos da live, dura entre 1 hora e às vezes 1 hora e meia. Depende da minha. De como é que está a minha agenda, ou o tema também em si. Então, os primeiros minutos, normalmente eu trato de questões relacionadas ao mundo como um todo, vou separando algumas pequenas pílulas de informações, dou meus pitacos ali, vou respondendo algumas perguntas. Depois eu trago o tema central da noite, e aí vou continuando, finalizo com respondendo algumas perguntas. Né? Normalmente são dúvidas relacionadas à questão geopolítica ou de conflitos em si, e basicamente são aulas mesmo, tá? O tema sempre é uma aula sobre, né, diversos assuntos. Então, por exemplo, tem um que vou trazer, onde é que estão os soldados? Onde estão os soldados ucranianos? É polêmico. Vou ser xingado por pró-ucranianos, mas eu vou questionar, embasado em algumas questões de notícias, inclusive da própria imprensa ucraniana. Tá? Então, é isso. Deixa eu ter um comentário aqui. Né? Valeu, grande abraço.